Você terminou o PP e agora vai começar a se preparar profissionalmente para uma indústria que está em constante evolução. Nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas reflexões bastante importantes de como você pode encarar o seu PC da melhor forma possível para já se preparar para o mercado de trabalho. O piloto comercial é o curso que vai te habilitar a desempenhar a profissão de piloto. Então, essa parte do seu curso é a que vai te demandar maior dedicação e maior investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro. Para se tornar piloto comercial, você vai precisar da sua licença de PP, de um CMA de primeira classe dessa vez e de um curso que seja homologado pela ANAC, assim você pode prestar à banca. O curso ele é composto das mesmas 5 matérias que já tinha no PP teórico, só que de uma forma mais aprofundada. Aí vem a parte prática. Para você tirar sua licença, você vai precisar de 200 horas de voo. Elas podem diminuir para 150 horas de voo se você fizer todas elas em um curso homologado pela ANAC e em instrução. Aquelas 35 horas que você já tinha feito no piloto privado também podem ser abatidas nesse total. E se por acaso você tiver habilitação de helicóptero ou de planador, você também pode abater algumas horas desse total. Então eu vou deixar aqui um link na descrição do RBAC 61, que é a fonte oficial da ANAC sobre licenças e habilitações, assim você pode consultar o seu caso especificamente. As tecnologias nunca se atualizaram tão rápido e os aviões da mesma maneira. A indústria tem crescido e tem se atualizado num ritmo super acelerado. Então, algumas entidades que são referências da indústria, como IATA, ICAO, Flight Safety Foundation, desenvolveram um perfil de habilidades e competências que as companhias aéreas deveriam buscar nos pilotos para que a indústria pudesse se desenvolver de forma sustentável e principalmente segura. Então, se a gente pegar esses estudos e der uma olhada, a gente percebe uma mudança na forma de se avaliar um piloto. Antigamente, as avaliações eram baseadas em tarefas. Era aquela ideia, cumpriu os mínimos exigidos para aquela tarefa? Beleza, passou. Não cumpriu? Precisava refazer. Mas esses estudos concluíram que medir só os parâmetros técnicos pode não ser o suficiente para avaliar toda a performance e eficiência do piloto. Então, as avaliações passaram a ser baseadas em competências. Essas competências são observadas por indicadores de comportamento do piloto durante a execução dos procedimentos. Uma competência é formada por 3 fatores principais: o conhecimento, que é o quanto você sabe de um determinado assunto. E você pode desenvolver o conhecimento por meio de estudo e também pela experiência. Habilidade, que muitas vezes depende de algumas aptidões de cada pessoa, como as psicomotoras, por exemplo, e podem ser aperfeiçoadas com um treinamento prático. E a atitude, que é a motivação, a dedicação, a proatividade de cada um para colocar em prática uma competência. A atitude normalmente está ligada a fatores internos de personalidade. A ICAO definiu 8 competências principais para um piloto: comunicação, aplicação de procedimentos, gerenciamento do voo manual, gerenciamento do voo automático, gerenciamento da carga de trabalho, liderança e trabalho em equipe, consciência situacional e tomada de decisão. Com base nessa filosofia, a ANAC recentemente, agora em junho de 2020, emitiu um manual para as escolas adequarem os seus programas de instrução. A intenção é criar ambientes de treinamento que desenvolvam as competências necessárias para o objetivo de cada aluno dentro da aviação. E se a gente tiver em mente quais são essas competências, a gente já pode pensar em treinar elas desde o início do nosso PC, né? O que vale não é só a experiência, mas sim o ambiente operacional onde você vai adquirir essa experiência. E aqui eu vou deixar um parênteses que a gente não precisa saber que área na aviação a gente já vai seguir logo no início da nossa formação, se a gente vai ser piloto da executiva, da comercial, da linha aérea, enfim. Tem N caminhos que a gente pode optar. Só que existem competências e existem habilidades para você se encaixar em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer ambiente
operacional. E para isso a escola e a metodologia que você vai escolher são fundamentais. Tem alguns pontos que a gente precisa ter em mente quando a gente vai olhar para a escolha da escola. Sobre a segurança, a estrutura e a forma de pagamento valem as mesmas dicas do vídeo do PP. Então eu vou deixar o link aqui em cima, se você ainda não viu, dá uma olhada lá. Então, sobre o programa de treinamento da escola, bora questionar alguns pontos. Quanto mais próximo esse programa de treinamento for do que já é praticado pelas companhias aéreas, mais fácil vai ser a nossa vida e a nossa adaptação no futuro. Então, pensar nisso já é meio caminho andado, sabe? Como é a preparação para os voos? E essa escola tem simuladores? Ela disponibiliza manuais operacionais da aeronave, um guia de instrução, manuais de apoio que você pode estudar. Como funcionam os briefings e debriefings? Os objetivos de cada fase do treinamento são bem definidos? Essa pergunta é importante porque a gente precisa entender que não é só cumprir os mínimos de horas necessários para a formação. O objetivo está no desenvolvimento da sua proficiência em cada etapa do treinamento. Então você entende o que é esperado de você? Agora, um outro ponto importante para a gente se questionar é se essa escola tem uma frota que atenda a todas as etapas do nosso curso. Então, por exemplo, IFR, o multimotor. E agora, diferentemente do PP, se tiver aeronaves que disponibilizam já uma tecnologia embarcada um pouco mais moderna, então, por exemplo, EFB, Glass Cockpit, GPS, isso pode ser um diferencial para você já ter contato nesse ponto da sua formação com esse tipo de tecnologia, porque muito provavelmente vai ser o que você vai encontrar no mercado de trabalho. Mas se nessa escola tiver aeronaves mais simples que não disponibilizam toda essa tecnologia embarcada, também tudo bem, você pode acessar esse tipo de conteúdo até mesmo em simuladores. Isso vai fazer uma baita diferença na sua formação. E assim, não use as suas horas para passear. Hora precisa ser hora de qualidade. Não é porque eu tô falando essas coisas para você que eu fiz tudo isso durante a minha formação, muito pelo contrário. Não sabia dessas coisas e justamente porque não sabia, dei várias cabeçadas. Então, né, se a gente pode fazer o coleguinha dar menos cabeçada, por que não? Então é isso aí. Então, se você puder optar por uma escola que já te propicie um ambiente operacional mais padronizado, vai facilitar muito o seu aprendizado. Agora, se não for o caso, se você não puder optar pela escola dos seus sonhos, pela escola ideal, que às vezes a gente sabe que nem sempre é possível, por várias dificuldades, como financeira ou de localização, enfim, por N motivos, aquela máxima nunca foi tão verdadeira. O aluno faz a escola, então faça o melhor que você puder do seu treinamento. Isso vai fazer diferença na sua vida. E galera, a gente falou num vídeo anterior sobre planejamento financeiro e aqui ele vai ser bastante importante porque você precisa de regularidade, principalmente nas fases que são mais complexas do curso, como o IFR e o multimotor. Essa regularidade é importante para você desenvolver condicionamento. É essencial a gente estudar o avião que a gente vai voar antes de voar, óbvio. Na linha aérea, por exemplo, a gente faz um ground school, é uma aeronave mais complexa, mas no aeroclube, da mesma forma, a gente precisa conhecer o avião, as limitantes, a performance. Então, se familiarizar já com checklists desse avião, sabe, fazer hora de nacelle, que é aquele momento que você senta na cabine com o avião no solo mesmo e faz um reconhecimento da cabine, do cockpit, já fica mais familiarizado. Isso facilita tanto quando a gente vai para o voo real. Fazer voo mental muda uma vida. Eu tô falando isso até para mim mesma, assim, fazer voo mental já com o checklist real do avião, com o padrão que você vai usar no voo. Então, como se fosse um voo real, mental. Outro ponto super importante é se preparar antes de cada missão de voo. Então, fazer um bom planejamento do voo, analisar os aeroportos envolvidos, qual é o seu aeroporto de destino, quais são os seus possíveis alternados, qual é
o combustível que vai ser envolvido nessa missão, os regulamentos de tráfego aéreo, quais órgãos de controle você vai precisar chamar, peso e balanceamento. Então, são questões que você junta a teoria ao voo prático e que vai fazer muita diferença. Você precisa liberar espaço cognitivo para você ter mais capacidade de absorção durante o seu voo. Então, caso a sua escola não tenha uma rotina já pré-definida para cada voo, conversa com o seu instrutor e desenvolva uma para facilitar o seu processo de instrução. Depois de cada voo, além do debriefing, que é muito importante com o instrutor, que você vai discutir com ele as oportunidades de melhoria, os erros e os acertos, outra coisa super legal de se fazer e uma ótima prática é um auto-debriefing. Quando você estiver já descansado na tua casa, aquele momento quietinho com você mesmo, pensar o que eu poderia ter feito diferente, como eu lidei com as situações que aconteceram no meu voo, qual foi a minha tomada de decisão e esse tipo de questionamento. Refazer o voo mental vai consolidar o teu conhecimento e te manter proficiente para a próxima missão, além de estender o processo de aprendizado. Na fase das navegações do seu PC, é legal programar voos para lugares controlados, para você já ter contato com o controle de tráfego aéreo. A fonia nesse ponto vai ser extremamente importante e você pode treinar isso da sua casa. A gente vai deixar aqui uns links na descrição que você pode escutar a fonia em tempo real. Também existem sites que você pode acompanhar a fonia em inglês. E, gente, mais uma vez, é um ponto que a gente vai bater nessa tecla várias vezes aqui no canal. Inglês é muito importante, mesmo se você já é fluente no idioma, você vai precisar do inglês técnico. Então, começa a estudar inglês já no início do seu PP para te acompanhar ao longo de toda a sua carreira, porque é a língua da aviação. Existem vários cursos extras que a gente pode acessar que às vezes a gente nem conhece. Durante o meu período de treinamento, eu morava em São Paulo, né, até pouco tempo atrás, e eu encontrei alguns cursos que eram, assim, muito, muito, muito baratos para quem estava estudando e que você conseguia fazer curso de carta Jepsen, de direito aeronáutico, N cursos, assim, que são relacionados à indústria da aviação e que, cara, fizeram tanta diferença para mim. Então, se eu puder deixar alguma dica nesse sentido, na época que eu fazia era na Abrapac. Eu não sei como está exatamente os cursos lá hoje em dia, mas vale a pena pesquisar e outros cursos que tiverem disponíveis nesse momento da sua formação. Se parecer uma avalanche de informações, calma. O treinamento ele é gradativo e uma fase vai te preparar para a próxima fase. E logo menos a gente vai gravar um vídeo complementando esse vídeo sobre o PC, contendo a parte de IFR e de multimotor para a gente conseguir detalhar melhor essa parte que é mais complexa do curso. Se você gostou desse conteúdo e se você conhece alguém que também possa gostar, comenta aqui, compartilha, já se inscreve no canal, se liga nos próximos vídeos e é isso. Te vejo no próximo voo.